Opa! Quando todo o mercado de games se rendeu à ganância, colocando microtransações em tudo e matando jogos single player como se fossem perda de tempo, existem pouquíssimos estúdios que continuam firmes como a última fortaleza da criatividade. E sim, uma dessas empresas é a Rockstar. Enquanto o mundo dos games corria atrás do lucro fácil, ela entregou Red Dead Redemption 2. Um jogo arriscado, gigantesco, feito com obsessão e zero concessões. Uma obra-prima que nenhum outro estúdio teria coragem de tentar. E é por isso que, até hoje, a Rockstar permanece como uma das poucas empresas dispostas a apostar alto, a criar mundos impossíveis e a sonhar onde todo mundo prefere jogar seguro. Mas existe um problema, e ele é enorme. Se o próximo jogo do GTA falhar, e não é só a Rockstar que vai cair. Cyberpunk já deu a letra anos atrás. Agora, a Rockstar pode mudar todo o rumo da história da humanidade ou falhar miseravelmente. E ser lembrado para sempre do fantasma do fracasso que poderá ser GTA 6. Como é possível reconstruir o mundo de um jogo que ainda nem foi lançado? O que você está prestes a ver agora não é apenas mais um vídeo de teorias ou de arte dos fãs. Esse é o registro de um dos maiores feitos de engenharia reversa da comunidade gamer, o GTA VI Mapping Project. E eu vou te mostrar os bastidores de um esforço coletivo que está chocando a Rockstar. Entenda agora como o mapa do jogo mais aguardado da história está ganhando vida muito antes do lançamento oficial. No início de 2025, o projeto de mapeamento do GTA 6 era pouco mais do que um esboço ambicioso. Mas conforme o ano avançou, essa representação cartográfica passou por uma transformação radical. O que antes era apenas suposição, agora tomou a forma de um mapa detalhado e fundamentado. O progresso foi imenso, mas nem tudo foi apenas expansão. O projeto também passou por revisões severas, incluindo a remoção de áreas inteiras que a comunidade acreditava existir, como por exemplo a região inspirada em Panhandle. Mas o que vamos observar agora é o resultado de milhares de horas de trabalho de uma comunidade global dedicada a desvendar o próximo mundo da Rockstar Games. E é importante entender que esse mapeamento não se trata de uma interpretação artística. Não é sobre olhar para o trailer e desenhar o que parece ser uma rua. O processo é rigorosamente científico, fundamentado em matemática pura, trigonometria e no uso de softwares customizados. Então, a base de tudo é a comparação com o mundo real. A equipe de mapeamento atua como detetives geográficos. Eles identificam pontos de referência minúsculos em um frame de trailer, às vezes um prédio de apenas alguns pixels, e cruzam esse dado com Google Earth para localizar o correspondente exato lá em Miami. E quando o objeto real é encontrado, a posição geográfica é usada como uma âncora para definir as coordenadas dentro do universo do jogo. Observem esse exemplo de comparação. No trailer, a gente pode ver um prédio com uma arquitetura triangular do lado de uma marina, certo? E ao sobrepor essas imagens com a geografia real da Flórida, a precisão da Rockstar se torna bem evidente. Embora o estúdio comprima a escala para favorecer o gameplay, a lógica urbana é mantida. Os mapeadores então calculam esse fator de compressão para garantir, que as distâncias entre os bairros de Vice City façam sentido matemático. E cada curva de entrada e cada elevação do terreno que vemos nos trailers servem como pontos de dados para refinar esse quebra-cabeça. E para entender como chegamos a esse nível de precisão, é necessário retroceder aos vazamentos de setembro de 2022. Aqueles 90 clipes de desenvolvimento foram fundamentais, não pelo gameplay em si, mas pelas informações técnicas expostas na interface. O motor gráfico da Rockstar, aquele tal de Rage, ele exibia coordenadas de um mundo em tempo real dos testes. E esses números são os eixos X, Y e Z, que para quem entende 3D tá ligado que são os eixos para a gente fazer objetos em 3 dimensões, mas eles também funcionam como coordenadas de GPS. E se um clipe mostrava um personagem em uma locação específica, o outro vídeo mostrava um ponto de referência a milhares de unidades de distância. Os mapeadores, então, conseguiram estabelecer a primeira malha geográfica do estado de Leônida.
e foi esse vazamento de dados que permitiu criar a fundação de tudo o que vemos hoje. Com o lançamento dos trailers oficiais, onde não existe nenhuma coordenada visível, a comunidade do GTA precisou evoluir para métodos de agrimensura mais complexos, como a triangulação 3D, onde o processo consiste em identificar o mesmo objeto. E esses objetos precisam estar em 2 vídeos gravados em ângulos diferentes. E através do software de projeção de câmera, são traçadas linhas virtuais a partir da lente de cada câmera do trailer. O ponto onde essas linhas se interceptam no espaço tridimensional revela a localização exata do objeto no mapa. Esse método permite que a comunidade determine não apenas a posição, mas a escala volumétrica dos prédios e a largura das vias expressas, mesmo sem ter o código do jogo em mãos. E claro, um dos momentos mais marcantes da evolução desse projeto foi a decisão de remover a região inspirada no Panhandle, lá da Flórida. Inicialmente, nomes de cidades encontrados nos arquivos vazados sugeriam uma extensão territorial massiva em direção ao norte. No entanto, o rigor técnico da equipe de mapeamento falou mais alto, e ao analisarem a linha do horizonte e a curvatura terrestre visível nos trailers oficiais, os especialistas percebem que a existência dessa área criaria um vazio geográfico inconsistente com a densidade típica dos mundos da Rockstar. Então, eles escolheram por um mapa mais compacto, porém muito mais fundamentado em evidências visuais do que em especulações de texto. E essa decisão demonstra que o projeto prioriza a precisão factual sobre o desejo dos fãs por um mapa bem maior. A sofisticação do projeto é tamanha que ele transcendeu imagens estáticas e se tornou um ecossistema de software. São ferramentas customizadas desenvolvidas por programadores que permitem que qualquer entusiasta navegue pelo estado de Leônida, através de diversas camadas de informação. Utilizando linguagem de programação, como o Python e o JavaScript, o sistema processa milhares de pontos de dados e recalcula automaticamente as distâncias sempre que um novo frame de trailer é validado. E na prática, um sistema de informação geográfico é dedicado a um mundo virtual. O nível de automação permite que a comunidade identifique inconsistências de escala e corrija o posicionamento de bairros inteiros em questão de minutos após uma nova descoberta. A busca por compreender a escala de GTA 6 levou a comunidade a expor esses dados para outros motores gráficos. Hoje existem recriações do mapa em 3D dentro de outras plataformas, como o Roblox e também a Unreal Engine. O objetivo não é apenas visual, se trata de um teste de feeling espacial, e ao caminhar por essas versões simplificadas baseadas nas plantas baixas geradas pelo projeto de mapeamento, os jogadores conseguem ter uma percepção real de quanto tempo levará para atravessar Vice City ou cruzar as pontes que levam às keys, as chaves mestras de transformação do mapa. E essas ferramentas de simulação transformam dados abstratos em uma experiência tangível, uma experiência palpável, mais realista, servindo como um test drive do mundo que a Rockstar ainda mantém sob sigilo. Curiosamente, a flora do estado de Leônida tornou-se uma ferramenta de mapeamento essencial. Os pesquisadores do projeto agora utilizam a botânica para definir fronteiras de biomas, identificando tipos específicos de palmeiras, manguezais e gramíneas presentes nos trailers. Eles conseguem delimitar com precisão onde termina o pântano, conhecido no jogo como Grasslands, e onde começa a expansão urbana. E até mesmo o ciclo das marés e a elevação do terreno estão sendo analisados. E ao observar a altura das docas e as marcas de água em estruturas de concreto nas tomadas aéreas, os mapeadores tentam prever a topografia exata da costa, preparando o terreno para o que será a representação mais fiel já feita em um ambiente virtual. E é por isso que a gente está esperando demais esse jogo. O projeto de mapeamento do GTA 6 não é apenas um passatempo para entusiastas, é um registro histórico de inteligência coletiva, e através de um servidor do Discord que abriga milhares de colaboradores, o conhecimento fica bem democrático. Especialistas em cartografia, programadores e fãs atentos colaboram em um processo de revisão por pares que poucas instituições acadêmicas conseguem replicar nessa velocidade.
E à medida que o lançamento oficial se aproxima, esse mapa se torna o documento definitivo da expectativa humana, provando que a curiosidade aliada à tecnologia pode desvendar os segredos dos projetos mais bem guardados da indústria do entretenimento. O estado de Leônida ainda guarda muitos mistérios, mas graças ao trabalho incessante dessa comunidade, as névoas sobre Vice City estão se dissipando, né, muito antes do previsto. O jogo, apesar de ser lançado em novembro de 2026, faz com que esse esforço monumental aí de engenharia reversa e dedicação mostra que o mundo do GTA está sendo mais bem explorado, né, frame a frame, por aqueles que se recusam a apenas esperar, porque, cara, já foi adiado 2 vezes, né? E o mapa continua em plena evolução, e cada nova imagem oficial será mais um ponto de luz nessa vasta rede de dados aí que a galera tá criando. O projeto permanece aberto, documentando a jornada até o dia em que o mundo virtual e o real finalmente se encontrarão. E é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Gamer do Gueto, obrigado por assistir, desculpe pelos cachorros latindo no fundo e até a próxima!